Não. Bom dia, graças a Deus por estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Como você deve orientar a sua vida? Algumas pessoas se organizam pensando no que eu vou fazer no ano que vem. Outras são mais precavidas e se organizam da seguinte maneira: o que eu vou fazer daqui a 5 anos, 10 anos, faz uma projeção. Alguns juntam, um sustento, uma provisão para situações difíceis no futuro. Outros provisionam onde eu estarei na minha profissão, ou quantos filhos eu vou querer ter daqui a 5, 10 anos, 5 filhos por ano, ou 1 por ano. Por ano é impossível, né? Mas 1 filho por ano, daqui a 5 anos, 5 filhos, pode ser, né? Pode ser, cada um vai provisionando. Mas alguns, e é bom fazer esse tipo de provisão, é bom você ser precavido, é bom você não pensar só no hoje, né? Você tem que pensar no hoje, mas dentro da vontade de Deus, em oração, crendo que Deus tem o plano, né? O plano dele, você faz o seu e nem sempre se confirma. Mas nós, na nossa elaboração de vida, normalmente esquecemos da vida eterna. Normalmente. Sabemos da vida eterna, cremos no Senhor Jesus Cristo, mas nós acabamos vivendo esta vida como se só tivéssemos ela. Entende? Eu tenho que passear, eu tenho que viajar, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer certas coisas, porque já eu morro. E esquecemos da eternidade. Por isso, o cristão, o crente em Jesus, quando fizer seus projetos e planos de vida, ele tem que levar em consideração a vida eterna. A vida eterna é uma vida de felicidade. A vida eterna, como diz, é eterna, ou seja, não terá fim. E lá será a plenitude de tudo. Tudo é pleno, tudo é cheio, tudo é completo. O amor lá é completo. A alegria é completa. Deus, você vai ter Deus de modo completo. Hoje a gente tem Deus parcialmente, não por culpa de Deus, mas por culpa dos nossos pecados. Lá é tudo 100%. Aqui não. Então nós temos que considerar a eternidade ao tomar as nossas decisões hoje. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, na sua última semana, antes da crucificação, tirou um tempo especial para falar sobre o futuro, a volta dele, que estaria implementando, digamos assim, o que era necessário para o que vem a ser necessário para a nossa vida eterna. Então, Jesus falou do futuro, do que vai acontecer lá na frente. Os 3 evangelhos têm o chamado sermão escatológico de Jesus. É uma pregação toda, óbvio que a gente vai dividir em várias partes aqui, porque o tempo não nos permite, mas é uma pregação de Jesus sobre o fim dos tempos. Por quê? Porque, irmãos, o que nos interessa é o fim dos tempos, é a eternidade, o que vai acontecer conosco. E vamos observar isso em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 5 ao verso 19. O sermão profético de Jesus, o sermão escatológico, vai além do verso 19, mas nós vamos aqui observar pelo menos alguns versículos desse parágrafo. Olha o verso 5, Lucas, capítulo 21, verso 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome,
em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues, até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa aqui é uma parte do sermão do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo aqui como nós devemos viver no princípio das dores. Hoje, vivemos no princípio das dores. Então, essa é a ideia principal de hoje. Vivemos no princípio das dores. Como é esta vida? Vamos ver pelo menos 3 ensinos. O primeiro hoje e os outros 2, certamente em outros domingos pela manhã, estudando o Evangelho de Lucas. Isso serve para quê? Para que você coloque a sua vida em perspectiva. O que é que Jesus quer da minha vida aqui nesta terra, nos meus anos de peregrinação? O que é? Jesus quer que eu faça realizações, o Senhor Jesus quer que eu busque sonhos, viagens, patrimônio, ou o Senhor Jesus tem um outro plano para nós que somos crentes, que vivemos aqui no princípio das dores? O que Jesus quer de nós no princípio das dores? Primeira verdade, os sinais dos fins dos tempos estão ocorrendo hoje. É o que Jesus está dizendo aqui. Os sinais dos fins dos tempos estão ocorrendo hoje. Nós estamos no meio de um dos grandes sinais, uma pandemia. Isso não é por acaso, é sinal de que estamos no princípio das dores. Lucas 21, verso 5, que acabamos de ler, diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então, o templo era muito bonito e os discípulos ficaram encantados com o templo. Mas é importante falar um pouco sobre esse templo para entender o porquê da admiração dos discípulos e como Jesus pegou esta admiração, usou isso como um gancho para falar de um assunto que não tinha nada a ver, mas ao mesmo tempo tinha a ver com a beleza do templo. Quem construiu o templo? Salomão construiu o primeiro templo. Era para Davi construir, mas Davi se envolveu em muitas guerras, muitas delas porque Deus quis, né? Foi da vontade diretiva de Deus. No entanto, Davi não foi considerado digno de construir o templo. Ele preparou o material, mas Salomão foi quem construiu o primeiro templo, em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, no ano de 969 a.C. O alicerce do primeiro templo é tão profundo, né, o alicerce é tão grande, que ainda hoje se observa o alicerce da época de Salomão, que é, quando você for a Jerusalém, né, ganhar na Mega Sena e for a Jerusalém, você vai poder lá ver o alicerce do Templo de Salomão, que é o que hoje chamam de Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações não é um muro, é o alicerce, que ficou ainda exposto, né? Óbvio que tem outras pedras também, né, de outros períodos, mas você vê ali o alicerce ainda da época do Templo de Salomão, construído em 969 a.C. Esse templo ele foi destruído em 586 a.C., com a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, a terceira investida de Nabucodonosor, quando ele destruiu a cidade, os muros e o templo, e colocou tudo abaixo. Foi na ocasião do cativeiro babilônico. No retorno do cativeiro, lá pelos anos de 520 a.C., lembre-se que na historiografia moderna, os séculos, os anos vão voltando, os nossos anos vão avançando, mas os anos estão voltando. Então, de 586 foi o cativeiro, em 520 aproximadamente,
nós temos o retorno do cativeiro, muito provavelmente nós temos Daniel, muito provavelmente porque não está registrado na Escritura, mas ele pode muito bem ter escrito o edito que Ciro assinou para o retorno dos judeus do cativeiro babilônico, e eles começaram a retornar, e Esdras começou a construir o templo, começando pelo altar, como diz lá em Esdras 3:3. Primeiro veio Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o descendente davídico, mas não como rei, mas um representante da monarquia davídica. Em seguida veio Esdras e, posteriormente, Neemias, todos esses três grupos, digamos assim, imbuídos de reconstruir o templo e de reconstruir Jerusalém. Por que o templo era tão importante para os judeus? Porque ali era o símbolo da habitação de Deus na terra. Era símbolo. Por que símbolo? Porque o Senhor, nosso Deus, ele é espírito, ele é infinito. Deus não precisa habitar em lugar nenhum, porque ele é Deus, certo? Não tem como nós entendermos a constituição física ou material de Deus, ou como Deus é, ou onde Deus vive. O Senhor, nosso Deus, ele se apresenta em alguns formatos na Bíblia, inclusive o formato humano, mas o Senhor é infinito. O infinito, ele não é restrito a um espaço, a uma forma. Então, vai além da nossa capacidade conceitual. Não tem como saber como Deus realmente é. Para que o povo de Israel e a humanidade na antiguidade tivesse entendimento sobre Deus, o Senhor mandou construir esse templo, a casa de Deus. E ali tinha o Santíssimo Lugar, e ali tinha a Arca da Aliança, e entre aqueles dois querubins feitos de ouro, que era feito de ouro, os homens fizeram, não eram para ser adorados, mas era um símbolo, os querubins, em cima da arca, da tampa chamada propiciatório, era o chamado trono de Deus na terra. Era um símbolo do trono de Deus na terra, porque nas regiões celestiais, onde o Senhor habita, ali o Senhor está entre os querubins, que são anjos. E ali é outra forma de Deus se apresentar aos seres celestiais. Porque também não quer dizer que Deus está hoje sentado num trono, mas ele se apresenta sentado num trono hoje, né? E Apocalipse descreve essa figura. Mas entendam, uma imagem de uma pessoa gigantesca sentada num trono é algo limitado, não é? Deus é ilimitado, é infinito. Então, até essa imagem de Isaías 6, Ezequiel 1, Apocalipse 4, são representações ou apresentações de Deus que ele mesmo faz dele mesmo para que homens e anjos compreendam um pouquinho de quem é Deus. Porque o Senhor é infinito. Não tem como saber como Deus é. Inclusive, imagine eu que até na eternidade seremos eternos. Mas não somos eternos, mas não seremos infinitos. Então ainda não compreenderemos tudo do que Deus é. Talvez alguns tenham essa expectativa, né? Quando eu estiver na eternidade com o Senhor, eu vou perguntar tudo para Deus, Deus vai revelar os mistérios de tudo para mim. Não vá com essa expectativa. Por quê? Porque o Senhor é infinito. Nós não temos essa capacidade da compreensão do infinito, nem os anjos o têm, porque foram criados também. Seres celestiais, sim, com uma constituição diferente de nós, sim, mas ainda limitados. Deus é infinito. Por isso o templo era tão importante, porque ali é a casa de Deus na terra. A representação de Deus na terra estava ali no templo. O templo foi reconstruído menos opulento, né? Ali por Esdras, foi reconstruído de uma maneira mais simples, aproximadamente 500 a.C. Esse templo foi saqueado por Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo, lá no período intertestamentário, em 168 a.C., e 3 anos depois foi purificado por Judas Macabeus na revolta dos Macabeus, porque Antíoco Epifânio até ofereceu animais impróprios ao sacrifício ao deus Júpiter, né, deuses ídolos greco-romanos. Mas Judas Macabeus e os Macabeus, numa revolução que fizeram,
retomaram o templo e o santificaram e o purificaram. Pompeu capturou o templo, mas não chegou a entrar nele, e Crasso o despojou de seus tesouros em 54, 53 a.C. Perceba, então, um pouco aí do que aconteceu no chamado Segundo Templo, que foi o templo reconstruído ali por Esdras, no período de Esdras e Neemias. Não só por Esdras, Zorobabel participou no início também, mas por Esdras principalmente, e esse Segundo Templo era inferior ao de Salomão. Aí chega Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele reforma o templo, amplia o templo. E ele faz com que o templo, que se tornou, foi chamado Templo de Herodes, historicamente falando, ele se torne mais alto e mais suntuoso em muitos aspectos do que o Templo de Salomão. Por quê? Porque Herodes queria se fazer rei da Judéia. Isso até o ano 19 a.C., Herodes tinha iniciado a construção do templo, mas ele morreu e os seus sucessores terminaram a construção do templo. Ele era admirável, ele era feito de um mármore branco e na frente e nas laterais ele era decorado de ouro. Então, quem chegava perto do templo, o judeu, ele ficava maravilhado, e aquilo ali para ele era o local da habitação de Deus, e o era, sim, no sentido de que Deus disse no Antigo Testamento que ele se revelaria a partir dali. No entanto, nesse período, o sacerdócio já estava corrompido. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, mostra a corrupção do sacerdócio levítico, e essa corrupção não melhorou. Ela foi piorando nos 400 anos entre Antigo e Novo Testamento, e na época de Jesus, os sacerdotes nem criam mais em ressurreição. Muito provavelmente eram só profissionais da fé naquela época, e não estavam muito ligados, muito se importando com a lei do livro de Levítico. O fato é que eles ficaram admirados com a beleza do templo. Olha Mateus 24:1, que é o texto equivalente ao de Lucas nessa história. Mateus 24:1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E Marcos, capítulo 13, verso 1, que também trata do mesmo assunto. Marcos 13, verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! O templo ali representava a casa de Deus. Jesus chamou o templo a casa de meu Pai, casa de oração. Jesus ia ali para resolver e tratar dos negócios do Pai quando ainda era adolescente, digamos assim. Nós sabemos muito bem dessa história. Então, havia um entendimento de que o templo era a morada de Deus. Deus se revelava também a partir dali, menos nesse período do primeiro século. Por quê? Porque os sacerdotes estavam bem distantes do Senhor. Mas esse templo foi destruído ali no ano 70. Ele foi destruído por Tito, um general romano, filho do imperador Vespasiano. E ele foi lá e destruiu e acabou com o templo. Isso tudo tem a ver com o contexto do que o que Jesus vai falar agora. Olha Lucas 21, verso 6. Lucas 21, verso 6. Então disse Jesus: vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por que o Senhor Jesus falou isso? Será que Jesus era do contra, né? E eles falaram, como o templo é maravilhoso, Jesus podia ter concordado, realmente, é muito bonito, é a casa do meu Pai. Mas nesse momento Jesus não fez isso. Jesus disse que seria derrubado, pedra sobre pedra daquele templo. Por quê? O Senhor Jesus aproveitou esse gancho para mostrar aos seus discípulos que haveria algo muito mais bonito e muito melhor do que aquele templo na eternidade futura. Jesus quis mostrar para aqueles discípulos que nós não devemos nos apegar às coisas terrenas, nem ao próprio templo que Deus mandou construir. Veja bem, Deus mandou construir o templo, sim, foi a vontade de Deus. Mas no dia que o povo pecou, Deus mandou destruir. Por quê? Perdeu sentido. Não é verdade? Perdeu sentido. Para que ter um templo onde Deus se revela, se o povo não obedece a Deus e não ama ao Senhor? Não tem sentido. Destrói o templo, que foi exatamente lá no período do cativeiro babilônico.
Posteriormente, após o cativeiro, Deus mandou novamente construir o templo. Mas o templo é algo provisório. O templo é uma revelação de Deus temporária, para que o povo entenda um pouco sobre Deus. O templo não é para ser para o resto da vida, não é para ser permanente. E nós temos que entender que as coisas aqui na Terra não são permanentes. O que é que mais um ser humano, vou usar um brasileiro, quer hoje? Estabilidade. É ou não é? Eu estou falando de estabilidade financeira. É ou não é? É. É o que o brasileiro mais busca. Estabilidade financeira. Por quê? Porque acredita que isso é fundamental e é o principal da vida aqui nessa terra. Tendo estabilidade financeira, eu serei feliz, eu terei tudo, o resto é fácil. Então, a turma busca por esse tipo de estabilidade. É errado, então, buscar uma estabilidade financeira? Não. É errado não considerar na sua vida a eternidade. Isso é errado. E em busca de uma estabilidade financeira, muitos, inclusive crentes, não observam o seu papel no reino de Deus hoje, entendendo que vão viver eternamente com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo. Se eu vou ter uma eternidade maravilhosa com o Senhor, por que eu invisto tanto nas coisas desta terra? Essa é a questão. Entende? Essa é a questão. Não, pastor, a partir de hoje eu vou investir nas coisas do reino de Deus. Ok, não diga isso para mim. Ore, converse com o Pai e realize e faça. Porque nós já estudamos muito na primeira epístola de João que o Senhor não gosta de quem fala, quem diz e não faz. É um tolo. Promete coisas a Deus e na prática não cumpre uma linha do que prometeu. Ou seja, faça. É simples. Ore a Deus e faça. Faça o quê? Engaje sua vida no reino de Deus na terra. Use a sua vida para a glória de Deus. Como? Pregue o evangelho. Faça discípulos para Jesus. Participe da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, a Igreja Batista Manancial. Leia sua Bíblia. Ore todo dia. Lê também todo dia. É assim. É só isso? É só isso. É simples desse jeito? É simples desse jeito. Não estamos aqui para reinventar a roda, mas para obedecer o que o Senhor Jesus deixou desde o princípio. Não foi o que Jesus disse? Quando foi subindo aos céus, o que é que ele disse aos discípulos? Para batizar, mas também para fazer discípulos e para ensinar todas as coisas que ele tinha deixado. Simples. E é assim que nós nos engajamos no reino de Deus, vivendo aqui na terra. Mas quando cada um se apega aos aspectos terrenos, como esses discípulos estavam tão apegados ao templo do Senhor, e era o templo de Deus. Perdemos a perspectiva, tanto que eles, em um certo sentido, idolatravam aquele templo, mas a grande maioria dos judeus, no primeiro século, vivia longe de Deus. Os próprios sacerdotes, inclusive, estudamos logo no início dessa semana de Jesus, aqui a última semana antes da crucificação, o quanto Jesus foi perseguido pelos sacerdotes, homens que conheciam o Antigo Testamento, pelos escribas, que copiavam o Antigo Testamento. Jesus era perseguido por eles. Por quê? Porque eles estavam muito apegados ao status terreno, ao que o povo ia pensar deles. Eles não estavam preocupantes com a sua missão como servos de Deus aqui na terra. Lembre-se disso. Por isso Jesus falou, vês estas coisas, vai chegar o dia que elas serão derribadas. Muito provavelmente Jesus estava fazendo alusão ao ano 70, quando o general Tito viria destruir esse templo. O templo foi destruído. Jerusalém também. Só que na história de Jerusalém, ela foi destruída e reconstruída várias vezes, até hoje. E muito provavelmente esse templo haverá de ser reconstruído para cumprir as profecias lá de Daniel, capítulo 9, das 70 semanas de Daniel.
No entanto, o Senhor Jesus quis mostrar, olha, a vida de vocês não é baseada nesse templo, no que vocês estão vendo. Vocês têm que seguir o projeto de Deus, entendendo que Jesus, ele virá, ele dizendo, eu virei para iniciar o estado eterno, um novo momento, onde os redimidos em Cristo viverão eternamente com o Senhor. Há um livro muito interessante para quem gosta de história, escrito por alguém que participou dessa guerra judaica, daquele período entre judeus e romanos, escrito por Flávio José, e o título do livro é A História da Guerra Judaica. Ele escreve o livro mais na perspectiva dos romanos do que dos judeus. Mas ele diz assim, separei um parágrafo. Não obstante, esse edifício, ele está falando aqui do Templo de Jerusalém, fora sentenciado por Deus, desde os tempos de outrora, a ser destruído pelas chamas, mas agora, no decorrer dos tempos, enfim, chegou o dia, como anteriormente fora queimado pelo rei da Babilônia. Um dos soldados, sem esperar ordens, não dominado pelo horror por empresa tão pavorosa, mas movido por algum impulso sobrenatural, arrancou um pedaço de madeira ardente e, levantado por outro soldado, arrojou o projétil em chama por uma das janelas de ouro, falando do templo. Quando a chama subiu das gargantas dos judeus e com um grito pungente, tão comovente quanto a tragédia, agora que o objeto que outrora fora guardado tão zelosamente estava sendo reduzido a ruínas. Ele está descrevendo a destruição do templo, quando os soldados jogaram fogo para queimar ali o templo, chamado Templo de Herodes, janela de ouro suntuoso, mármore branco, e estava sendo destruído naquele momento. Perspectiva não é inspirado, mas é uma perspectiva histórica de como foi terrível o sofrimento dos judeus naquele momento pela perda do templo. E muito provavelmente Deus permitiu e quis que o templo fosse destruído. Por quê? Porque os judeus foram os grandes perseguidores da igreja no primeiro século. Tanto que em Apocalipse, o Senhor Jesus mesmo chama os judeus de sinagoga de Satanás. Para que ter um templo, se o próprio povo judeu persegue o evangelho genuíno do Messias, do Senhor Jesus? Então o templo foi destruído. Mais uma vez, Mateus 24, verso 2. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os romanos destruíram e realmente nada ficou ali. E então, depois desse momento, eles saíram, foram para o Monte das Oliveiras. Se você observar a planta do templo, o Monte das Oliveiras fica por trás. Dá para você sair por uma porta e já entra no Monte das Oliveiras, praticamente. Olha Lucas 21, verso 7. Lá no Monte das Oliveiras, eles perguntaram: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então, o Senhor Jesus, ele não disse, será no ano 70, porque não havia esse tipo de calendário naquela época, mas o Senhor Jesus mostrou os sinais do final dos tempos. Veja como o Senhor Jesus foi estratégico. Ele lançou uma questão mostrando que tudo aquilo seria destruído, despertando a curiosidade dos apóstolos, e eles mesmos perguntaram, quando isso vai acontecer? Quando esse prédio será construído? E eles começaram a se interessar pelo final dos tempos. O final dos tempos, logo depois do dia do Senhor, que é um dia de juízo, não é um dia de 24 horas, mas é um evento escatológico, onde o Senhor Jesus haverá de julgar a humanidade, que nós entendemos que são os 7 anos de tribulação, de Apocalipse 6 até o capítulo 18, parte do capítulo 19, você tem os 7 anos de tribulação ali. Jesus queria que eles entendessem esse contexto e que depois disso, Jesus viria reinar, né, com os redimidos, com a igreja e com os santos do antigo, todos vivendo ali com o Senhor Jesus reinando mesmo. Olhem em Mateus 24, verso 3. Mateus 24, 3 é o texto correlato dessa passagem que nós estamos estudando. No Monte das Oliveiras, Mateus 24, 3. Mateus já mostra o que é que eles conversaram lá no monte. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos,
quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Lucas não foi tão explícito, mas era isso que eles queriam saber. Quando será a tua vinda? Quando será a consumação do século? O que significa consumação do século? É o fim da história do pecado, é o fim da história da desgraça da humanidade, para que depois começasse o reino de Deus consumado, efetivo, sem dor, sem morte, sem sofrimento. O Senhor cuidando de nós de uma maneira muito mais presente. Olhe, veja a história da Bíblia. Deus mandou construir um tabernáculo. Antes eram altares de pedra. Depois Deus mandou construir um tabernáculo em Êxodo. Depois em Reis o Senhor mandou construir um templo numa cidade, Jerusalém, a cidade de Deus ali, tipificando a nova Jerusalém, a que descerá dos céus. Depois, hoje, o templo já foi destruído, não tinha mais sentido aquele templo, os judeus estavam muito longe de Deus, muito perdidos, alguns se converteram, fizeram parte da igreja, mas uma minoria comparada à quantidade de judeus que existia na época. E hoje, onde é que Deus habita? Essa é a maravilha, né? O Senhor habita na igreja, não nas paredes, mas nos crentes em Jesus. O que isso significa? Deus está cada vez mais se aproximando da humanidade. O pecado, um ato de desobediência do primeiro casal, fez com que Deus se afastasse da humanidade. Deus andava com Adão no jardim do Éden. E agora, séculos, sei lá quantos mil anos, o Senhor tem criado um projeto, um plano para se aproximar da humanidade. Está cada vez mais perto. Entende isso? Quando Jesus desce, é o ápice da história humana, porque Deus se fez carne para se relacionar mais de perto com o ser humano. E deixou uma revelação mais precisa, mais completa do que a da velha aliança, a revelação da nova, que é o Novo Testamento. E agora, cada crente é sacerdote e cada crente é templo. Entende? Por isso não precisamos das paredes, não precisamos do chão. Onde a igreja se reunir, a igreja é igreja. Entende? Isso é Deus se aproximando de nós. Na volta do Senhor Jesus, Deus mesmo estará conosco. Deus está aqui, sim, cremos nisso, mas não palpável, né? Mas em breve, Jesus, talvez, eu não sei porque muita gente vai querer fazer isso, mas talvez você possa pegar em Jesus. Já pensou? Pegar nos apóstolos, nos homens de Deus do Antigo Testamento, conversar com Jó. Pensou conversar com Jó? Eu acho que vão ter muitos homens e mulheres de Deus da Bíblia que vai dar para todo mundo conversar, né? Eu vou conversar ver como foi a experiência de todos aqui na Terra. Mas Deus mesmo estará conosco. E esse é o ápice digamos, o ápice. Jesus foi um primeiro clímax, e o clímax final é quando Jesus estiver reinando na Terra. Nós não mais estivermos sofrendo com os nossos pecados e os pecados dos outros, estaremos vivendo realmente num paraíso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitando junto com a humanidade redimida. Era isso que Jesus queria dizer lá no Monte das Oliveiras para os seus discípulos. Tire o foco da terra, foque nas coisas eternas. Essa é a ideia. Tire o foco dos seus objetivos terrenos, da ideia da estabilidade. Ninguém tem estabilidade aqui. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que preserva, é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos usa na obra dele como ele quer. A estabilidade, a nossa estabilidade está em Cristo, está em Deus. Ele é o Senhor, ele nos deu vida. No dia que ele quiser, ele tira essa vida. Tudo está nas mãos do Senhor. Não acreditemos que existe uma estabilidade conquistada por nós. Não existe. É o Senhor que nos sustenta, que nos dá sanidade, força para vivermos aqui até a volta do Senhor Jesus Cristo. E então, Jesus começa a falar dos sinais. Olha, Mateus 24, verso 8. Mateus 24, verso 8, diz assim: porém, tudo isto é o princípio das dores. Lucas não usa essa expressão princípio das dores. Lá em Marcos 13, verso 8, lemos também: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estamos vivendo hoje, nesse momento chamado
princípio das dores. Isso é uma figura, uma metáfora que remete a uma mulher grávida. A mulher, quando está grávida, ela começa a ter dores de parto, dores mais leves. Eu não sou um especialista, mas eu acho que isso está correto. Dores mais leves que vão aumentando, até chegar uma dor insuportável e descomunal, que eu não sei como é, porque não sei mesmo. E então a mulher dá à luz a criança. O que significa dar à luz a criança? Significa que Jesus voltou. Essa é a metáfora, entende? Então, as dores de parto mostram que a criação, ela geme aguardando uma redenção. Nós também aguardamos uma redenção. A vida, irmãos, que nós vivemos é uma subvida, é uma subexistência. Em que sentido? No sentido que Deus não nos criou para nós vivermos no pecado. Deus nos criou para vivermos uma vida plena e maravilhosa com Ele, em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por conta do pecado que nós escolhemos, a nossa vida foi manchada, a de todos nós. É por isso que você busca felicidade e sempre dá errado. Felicidade no casamento, é ótimo o casamento, mas tem problema. Com os filhos é maravilhoso, tem problema. Os filhos amam os pais, mas tem problema. No trabalho, me realizei, mas tem problema também. Em todo canto há dificuldade. A felicidade não é plena somente quando da volta do Senhor Jesus Cristo, na consumação dos séculos. Hoje vivemos no princípio das dores. E quais são esses sinais do princípio das dores? Aí você volta para Lucas, capítulo 21, verso 8. Mateus e Marcos vão falar dos mesmos sinais, mas aqui em Lucas 21, 8 diz: respondeu ele, Lucas 21, 8. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também, chegou a hora, não os sigais. Jesus já disse desde o início que viriam falsos cristos, falsos profetas, dizendo que a hora havia chegado e falando que eram o Cristo. Perceba, a enganação é enorme. Por isso a igreja de Jesus se dividiu tanto, inclusive na Reforma Protestante, cujo aniversário foi ontem, 31 de outubro, né? E ainda hoje as igrejas se dividem. Por isso que tem tantas denominações, tantos nomes de igrejas. Por quê? Porque sempre vão existir aqueles que vão enveredar por um ensino errado, ou falando de um Cristo falso, ou falando de um profeta falso. Hoje, na nossa classe de escola bíblica dominical, falando sobre o governo da igreja, nós entramos no assunto de que só foram 12 apóstolos. Então, se tem uma igreja que tem um apóstolo, já corra longe. Essa igreja não presta. Ela está longe do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Cristo romano também é um Cristo errado, completamente errado. Você tem um Cristo romano, você tem um Cristo ecumênico, você tem um Cristo esotérico. Vá lá na igreja lá em Brasília, é uma igreja cristã esotérica. Então, você tem Cristo para todo estilo e todo jeito. E cada um quer um Cristo do seu jeito. Na verdade, você tem que pegar o Jesus Cristo da Bíblia. Por isso você tem que ler os evangelhos para compreender como Jesus agiu aqui na Terra, o que ele fez, o que ele não fez, o discurso duro. Jesus teve discursos muito duros. Nós queremos ver a igreja só ter discurso maravilhoso de paz e amor, mas Jesus não fez assim. E se você quer reproduzir a mensagem de Jesus, nem sempre vai ser um discurso de alegria. Às vezes vai ser um discurso de dureza. Jesus, em alguns momentos, foi duro, mas também foi misericordioso, amoroso, falou das bem-aventuranças. É esse Jesus que nós temos que aprender, conhecer e adorar. Cuidado com os falsos cristos, com as mensagens na internet. É importante, não é errado, mas isso não substitui a sua leitura bíblica. Isso é tentar facilitar o processo, facilitar negativamente. Você tem que ler a Bíblia para, quando ouvir mensagem na internet, conferir. Não pode ser preguiçoso. Tem que ser um crente atuante, esperto, que entende a Bíblia. Jesus também falou de guerras. Olha Lucas 21, verso 9 e 10. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. No ano 70, foi uma guerra. O templo foi destruído. De lá para cá, muitas guerras. Hoje, aqui no Brasil,
beleza, a guerra que a gente tem é contra o tráfico, né? Contra as facções aqui ao redor da cidade, é um tipo de guerra, não deixa de ser, mas existem muitas guerras acontecendo no mundo hoje. Aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial. Se você fizer uma pesquisazinha no Google, você vai perceber, observar que muitas guerras estão acontecendo hoje, vão acontecer mais ainda. Isso é o normal. É o que Jesus está dizendo. São sinais. Isso vai acontecer e não tem como não acontecer. Entende? Aí, o que é que o humanista quer? Das nações, das ONGs, das organizações. Eles querem acabar com a guerra. É bom? É. Mas é real? Não é. Não é real. As guerras vão continuar, porque o pecado humano vai promover a guerra até a volta de Cristo. Só Jesus acaba com a guerra. O humanista acha que o homem vai acabar com essas guerras. Não vai. Os homens acreditam que um governante vai conseguir fazer isso. Não tem como. E vão acontecer guerras e guerras. E nós temos que botar na cabeça o quê? Jesus Cristo vai acabar com todas as guerras de uma vez por todas. Quando? Quando acabar a raiz que promove a guerra. E o que é essa raiz? É o pecado. É o pecado. Olha ainda outro grande sinal. Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Terremotos, maremotos, vimos tsunamis, constantemente aparecem na TV, então são sinais. Epidemias, literalmente pragas, pestes, estamos vivendo uma pandemia. Quem diria, né? Conversando com a Daniela, ela disse que... Falo? Vou falar. Ela disse assim, não vou estudar direito sobre pandemia, porque nunca acontece. Puf, aconteceu. Por isso, quando você estiver estudando, estude até o improvável, viu? Porque pode acontecer, né? Então, olha, uma pandemia, estamos vivendo um momento único na história da humanidade, e foi o querer de Deus. Isso é um sinal de quê? É o fim dos tempos, é o princípio das dores, e está aumentando, está ficando mais difícil. As dores vão aumentando, as guerras vão aumentar, terremotos vão aumentar. Pesquise quantidade de terremotos do século XV para cá. Eles têm isso alistado e bem documentado. Só aumenta a quantidade de terremotos no mundo até hoje, porque tem vários tipos de terremotos que a gente nem sabe e estão acontecendo. É o Senhor Jesus dizendo, não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. E nós? Qual a nossa missão? Não é melhorar o mundo? Não é promover a paz na terra? Olha, esse é o discurso humanista. Seria bom, mas a realidade é que isso não acontece e nem vai acontecer. Que pessimismo, pastor? Não é pessimismo. São os sinais do final dos tempos. É o princípio das dores. E para que serve a igreja? A igreja não serve para promover ação social. A igreja serve para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregar a mensagem de salvação até a volta de Jesus. Essa é a missão da igreja. O hospital, o médico não prega o evangelho no hospital. Pode até pregar ali e acolá, mais discreto, mas não é o objetivo. O objetivo do hospital é curar as enfermidades, tratar os doentes. O objetivo da escola é ensinar a matéria lá para as crianças e adolescentes e jovens. A universidade tem o seu objetivo. A igreja tem o seu objetivo. E esse é o objetivo da igreja que Jesus deixou quando subiu ao céu. Batize, faça discípulos e ensine tudo que eu deixei para vocês e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja pode ajudar os desfavorecidos? Pode, mas não é a missão da igreja. A missão da igreja é proclamar o evangelho aos perdidos. Então, estamos vivendo no meio de catástrofes, guerras, epidemias, coisas espantosas, ainda virão esses sinais do céu, e a missão da igreja é proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Próximo domingo, nós continuaremos a observar o sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, observar o princípio das dores, o momento que nós estamos vivendo. Com qual objetivo? Nos desapegarmos da realidade terrena para focar na nossa missão, irmãos. Somos
cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, e vivemos para proclamar a mensagem do Evangelho do Senhor até que Ele venha. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor Jesus, de modo tão claro, trouxe a nós nesse sermão, reproduzido aqui, para nos desafiar, assim como desafiou aqueles discípulos na antiguidade, mas para nos desafiar a termos uma vida mais focada na eternidade, na proclamação do Teu reino, Pai amado, que em breve há de se consumar. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e força para cumprir a nossa missão de glorificar o Teu nome na terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.